Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o James falando com vocês. E nesse vídeo nós vamos aprender uma coisa muito útil aí para os inventores, para os fuçadores de plantão aí do canal. Espero que vocês gostem. Nós vamos aprender hoje a como ler, né, esse tipo de resistor. Aquele resistor que usa como identificação o código de cores, né? Aqueles anéis, aquelas faixas, aquelas bandas, né, de cores para identificar os seus valores. Como que a gente faz para ler esse tipo de resistor, né? Hora ou outra, né, quem gosta aí de mexer com elétrica, com eletrônica, arrumar alguma coisa, hora ou outra às vezes precisa de fazer a leitura, de comprar um resistor igual a esse. Então a gente vai aprender hoje de forma bem simples e eu vou tentar ser o mais direto possível, né, de como fazer essa leitura. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, pessoal, deixa seu comentário no final, dê o seu like, a gente fica muito feliz e grato por isso, e eu desde já lhe agradeço por você estar assistindo o vídeo. Pessoal, a primeira coisa que a gente deve saber, né, é que os resistores podem ser identificados aí através de números, letras ou de cores, né? Como é o caso desses tipos de resistores, que pode ser um resistor de carbono, pode ser um resistor de filme metálico ou de fio. Então, esse tipo de resistor que eu estou na mão aqui, ele é identificado por anéis de cores, né? Ou bandas ou faixas. E como que a gente faz para ler esse tipo de resistor? É muito fácil, pessoal, e é muito simples. Hoje já existe alguns aplicativos, né, que a gente coloca ali as cores e ele já te entrega o valor. No entanto, não fique preso, né, a esse tipo de aplicativo. Saiba como fazer, é simples, é claro, use o aplicativo, eu também uso, só que vai que você está aí sem o aplicativo, está sem o celular, está sem internet, isso vai melhorar a sua produtividade. Imagina você toda hora ter que pegar um resistor, colocar ali no aplicativo para ver qual que é o valor desse resistor. Você passa 5 minutos e tem que pegar o mesmo resistor porque você esquece, colocar ali. Então é muito mais rápido, né? Você olhar e já identificar o valor. E como que a gente faz isso, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que saber é que os resistores, né, que usa esse tipo de identificação, eles podem ter 3, 4, 5 ou 6 faixas. Pessoal, os de 3 faixas, ele já não é usado mais, já não está sendo mais fabricado, né? Mas às vezes você pode encontrar ele aí em algum circuito, né, antigo, alguma placa antiga, mas a forma de ler é a mesma coisa. A gente vai ver aqui como ler um de 4 faixas. Se a gente aprender como ler esse aqui de 4 faixas, a gente vai também entender e instantaneamente a gente vai ver aí como ler o de 5 e o de 6. O de 4 faixas é o mais usado, né? É o que a gente encontra aí para comprar, mais fácil acesso. O de 5 e de 6 faixas, ele é mais difícil de ser encontrado, são resistores utilizados para trabalhos mais específicos, né? Trabalhos com mais precisão. A gente vai ver por que tem essa quantidade de faixas e como que a gente faz essa leitura, né? A primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é que essas cores, né, que tem aí no resistor, né, que pode ser chamado de faixas, bandas ou até mesmo anéis, essas cores, elas têm uma equivalência em números. E aonde que a gente encontra essa equivalência? A gente encontra essa equivalência na tabela de código de resistores. Essa tabela a gente pode baixar ela aí na internet, é muito fácil encontrar ela, a gente tem ela para todo lado. Eu gosto, né, de ter essa tabela mais próximo de mim. Eu tenho ela, eu não trouxe aqui, mas eu tenho ela num cartãozinho que eu coloco dentro da carteira e deixo ela aqui próxima onde que eu mais faço serviço. Então, essa tabela é uma tabela universal, uma tabela padrão, onde cada cor, né, possui o seu valor. Né? Aqui, essa tabela já é uma tabela para ler os resistores até de 6 faixas. Por quê? Porque aqui ela tem 7 colunas, né? Mas 6 colunas aqui são as colunas de leitura, né? Que é a primeira coluna, a primeira faixa, segunda faixa, a terceira faixa. Aqui a gente tem a quarta faixa, que é o multiplicador, que a gente vai ver o que é.
a quinta faixa, que é a tolerância, e aqui a sexta faixa, que é o coeficiente de temperatura, que a gente vai ver também um pouco superficial, mas o que que é. Então essa tabela, ela é utilizada aí para ler até resistores de 6 faixas. Só que a gente encontra uma tabelinha mais comum, né, mais simplificada para ler os resistores de 4 faixas, que é essa. Essa tabela, ela possui apenas as colunas aqui da quantidade de faixas, né, que é a primeira coluna, que é a primeira faixa, a segunda coluna, a segunda faixa, o multiplicador e a tolerância. Pessoal, como que a gente faz para ler esse resistor? A gente vai ler aqui o resistor de 4 faixas e a gente vai instantaneamente saber como ler o restante. Você identificou, pegou o resistor, né? Pegou o resistor lá, identificou que ele é de 4 faixas. Então a gente viu aqui que cada faixa, né? Ela pode ter cores diferentes, né? Ou a mesma cor, né? Menos a última faixa que a gente vai ver aqui. Mas então, a primeira faixa, o que que é a primeira faixa? A primeira faixa, pessoal, é chamado de número significativo. O que que é o número significativo? É aquele número que você lê e você escreve ele é significativo, né? Você viu o número que corresponde àquela cor, então você vai lá e escreve ele. Então, aqui nesse caso, a gente viu aqui que a primeira faixa desse resistor é a marrom. Então, a marrom equivale ao número 1. Ó, cada cor equivale a um número, pessoal. A cor preta equivale a 0, marrom equivale a 1, vermelho equivale a 2, laranja a 3 e assim por diante. Então, aqui a primeira faixa, que é o marrom, equivale ao número 1. Então vamos lá, vamos escrever o número 1, porque ele é um número significativo. A segunda faixa é o vermelho. O vermelho equivale ao número 2. E a segunda faixa também é um número significativo. Então, a gente vai lá e escreve o número mesmo, escreve o número. E a terceira faixa é o chamado multiplicador, pessoal. É o quanto que a gente vai multiplicar os números da primeira e segunda faixa. Então aqui a gente identificou que é o verde. O verde equivale à cor 5. Aí aqui, ó, jogadinha, um pulo do gato, tem os multiplicadores, né? Para quem entende aí de multiplicadores, sabe que 10 elevado à sexta, por exemplo, é 1 milhão, 10 elevado a 3 é 1000 e assim por diante. Então, mas tem um segredinho, né? Não precisa de você gravar isso aqui. Basta você pegar o número e acrescentar aquele número em quantidade de zeros, né? Por exemplo, o número 5, nesse caso, a cor verde equivale ao número 5. O que eu vou fazer? Colocar 5 zeros. Então, quando eu coloco 5 zeros, olha aqui, esse número se transforma num número bem grande, né? É um número aí, fica 1 milhão e 200, né? E qual que é a unidade disso? Pessoal, a unidade é ohm, né? A unidade para resistência, né, é ohm. Então, eu tenho aqui 1 milhão e 200 ohms, né? E a última faixa, pessoal, então a gente leu até a terceira faixa. E a última faixa? A última faixa, nesse caso aqui, ó, é da cor dourada, né? Cor dourada. A última faixa equivale à tolerância, né? É a incerteza. É o quanto que o fabricante ele te promete que esse resistor ele pode medir, né? Ele pode medir, nesse caso, 5% a mais desse valor, né, absoluto, ou 5% a menos. Então, a tolerância aqui para a cor dourada é 5%. Então, nós temos um resistor aí desse valor grandioso com 5% de incerteza ou tolerância. A gente escreve, né? Quando é muito grande esse valor, a gente simplifica, a gente não fala esse valor, né, grandioso desse jeito, dá trabalho. Então a gente simplifica e a gente vai falar com 3 casas, né, 6 casas, né, para a esquerda, a gente vai falar aí que esse valor equivale a 1,2 mega-ohms, né, ou mais ou menos 5% de tolerância ou incerteza. Essa tolerância de 5% equivale ali a menos 5%, seria como se esse resistor medisse 1,14 mega-ohms e mais 5%, 1,26 mega-ohms. Quer dizer, pessoal, que quando você pega ali o resistor e mede com o seu multímetro, ele pode dar, né, entre esses dois valores, né? Ele pode estar ali dentro dessa faixa. O fabricante ele está te prometendo
ele está te garantindo que esse resistor vai dar entre esse intervalo de valores. Aprendemos a ler aí um resistor de 4 faixas. E aqui vamos fazer mais um pouquinho para a gente fixar melhor. Esse primeiro resistor, olha, ele tem a primeira faixa vermelha. O que é o vermelho? É o número 2. Né? Ele tem a segunda faixa, que é um número significativo, é o 4. Então, se é o 4, a gente coloca 4. Pessoal, primeira e segunda faixa são números significativos. Lê o número, né? Lê a cor ali, a cor do código, coloca o número. A terceira faixa, pessoal, é a cor preta. Bom, o multiplicador para a cor preta é o 1. Se eu pegar 1 vezes, né, o 24, que é o número que deu ali na primeira e segunda faixa, a união dos dois, vai dar 24. Mas como eu falei para vocês, não precisa de vocês gravar isso. É só gravar, é só pegar ali o número, né? O zero, a cor preta é número 0. Então você não acrescenta nada, né? Após, né, o segundo dígito. Mas como assim, Diego? Como eu vou lembrar 0 não acrescenta nada? É só você lembrar, é só você pegar a segunda cor. A segunda cor é a marrom, então é 1. Então se é 1, eu acrescento um 0. A segunda cor é o vermelho. Se é 2, eu acrescento 2 zeros. Então a cor preta é 0, então eu deixo assim. Então esse resistor vai ser aí de 24 ohms, né? Que é a cor vermelha, amarela, preta. E a última faixa é a prateada. A prateada equivale a 10%, pessoal. Então vai ser um resistor aí de 24 ohms e mais ou menos 10% de tolerância ou incerteza. Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de um resistor de 3 faixas. Um resistor de 3 faixas, pessoal, a gente lê da mesma forma, né? A gente vai ter ali a primeira faixa, que é um número significativo, a segunda também é um número significativo, e a terceira é o multiplicador. Então, nesse caso, a cor laranja, né, laranja equivale a 3. E a cor violeta ou roxo equivale a 7. Então, 37. E a cor verde, olha só, 5 novamente, eu vou acrescentar 5 zeros. Então, esse número ficou bem grande, né? A unidade é ohms. Pessoal, quando a gente não tem, né, a quarta faixa, como esse exemplo aqui do resistor de 3 faixas, não tem a quarta, a gente adota que a tolerância para esse tipo de resistor é 20%. Então aqui a gente tem um resistor, né, com esse número grande aí, mais ou menos 20% de tolerância, que pode ser escrito dessa forma, 3.7 mega-ohms, mais ou menos 20%. Por quê? Porque a gente andou aqui 6 casas, né, para a esquerda. Então ele tem um multiplicador aí que é o mega. Beleza, pessoal? Nós aprendemos aqui como ler um resistor, né, de 4 faixas, e o de 3 faixas se lê da mesma forma, mas como não tem a última faixa, que é a de tolerância, a gente adota aí os 20% de tolerância ou incerteza. E como que a gente faz para ler um resistor de 5 ou de 6 bandas, né? Pessoal, é a mesma coisa. O que vai mudar nesse resistor é que a gente vai ter mais uma faixa de número significativo. Então a gente tinha ali a primeira, a segunda, e agora a gente vai ter uma terceira faixa de número significativo. Ó, número significativo, lembra, é só olhar o número e escrever o número. É só isso, pessoal. Então, o que vai mudar é só isso. Então, se você olhar aqui, ó, a primeira faixa continua sendo um número significativo. Aqui a gente está chamando de anel, mas é faixa, é banda, é a mesma coisa. A segunda faixa também é um número significativo. E a terceira faixa aqui, ó, no de 4, ele já pula para cá, ele passa a ser um multiplicador. Mas aqui, ó, no de 5, ó, do 5 e 6, é um número significativo também. Então, olhou a equivalência dessa cor, escreveu o número, só isso, escreve o número lá. E já pulando para a quarta faixa, né, num resistor de 5 faixas, a quarta faixa, essa faixa que vai ser o multiplicador, né? E no de 6 também. Então, a quarta faixa que vai ser o multiplicador. E aqui no de 5, ó, a última faixa vai continuar sendo a tolerância, né? Aqui a gente olhar aqui, ó, no de 5 e no de 6. A quinta faixa vai ser o de tolerância, que é a mesma coisa, pessoal. O que vai acontecer, pessoal, é que no resistor de 6 faixas,
A última faixa vai ser o coeficiente de temperatura. E o que é isso, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante, que vai ser ali o quanto que o fabricante te garante que, de acordo com a variação que tiver de temperatura ali naquele resistor, ele vai te garantir, né, que tenha uma certa resistência, né, que esse resistor não mude de resistência. Então a gente vai conversar um pouco mais para frente, um pouco superficial sobre isso. E agora a gente vai fazer aí como a gente encontra a resistividade, né, o valor de resistência desse resistor de 5 faixas. A primeira faixa é a cor marrom, então é um número significativo, então a gente escreve ele. A segunda faixa, né, é um número, é a cor amarela, então é outro número significativo, a gente escreve ele. E a terceira faixa, aqui para o resistor de 5, também é um número significativo, que é a cor laranja, e a gente vai simplesmente escreve ele. E a quarta faixa é o violeta, pessoal. A quarta faixa passa a ser o multiplicador. Então, a gente acrescenta em quantidade de zeros, lembra? Então, a gente vai lá e coloca 7 zeros. Olha só, esse número ficou bem grande. Qual que é a unidade? É ohms, né? E para a última faixa, né, que é a cor vermelha, é a tolerância ou incerteza. Então, para a cor vermelha, nós temos o 2%. Aqui, ó, quando a gente olha aqui, ó, é 2%. Então, esse resistor é um resistor com uma tolerância bem menor para trabalhos mais específicos, para trabalhos com mais precisão. Então, aqui a gente tem mais ou menos 2%. Olha só, a gente tem um número bem grande com mais ou menos 2% de tolerância. E a gente pode escrever esse número da seguinte maneira: 1,43 giga-ohms, né? Mais ou menos 2%. Nem sei se existe esse resistor, mas a gente andou aqui 9 casas, né? 3, 6, 9 casas para a esquerda, então a gente colocou ali um prefixo multiplicador de giga, né? Giga-ohms. Olha só. Então é dessa forma que a gente lê um resistor de 5 faixas, pessoal. Não muda nada, só acrescentou mais um número significativo ali. E aqui a gente tem ali o resistor de 6 faixas, que é a última faixa, né, que é a faixa que acrescenta ali, é o coeficiente de temperatura. Pessoal, o que é esse coeficiente de temperatura? De acordo com a temperatura, pessoal, a gente pode ter uma alteração na resistência desse resistor. Isso é uma característica, né, dos materiais. E o que essa sexta faixa te garante? Ela te garante que, dependendo da temperatura, dessa variação de temperatura, né, ele vai nos dar ali, conservar, manter essa resistência. Então, o fabricante ele te fala que, por exemplo, para esse coeficiente de temperatura, que é a cor vermelha, se a gente olhar aqui na tabela, a cor vermelha lá na sexta faixa, né, é 50 ppm por grau Celsius. O que é ppm? Parte por milhão por grau Celsius. Ele te garante que em um resistor de 1 mega, você tendo essa classificação aqui de coeficiente, ele não vai variar mais, né, do que 50 ohms para cada 1 mega ohms de resistência. E aqui a gente tem um exemplo bem básico aqui. Se a gente fizer uma regrinha de 3 bem básica, a gente consegue encontrar que em um resistor de 1K ohms, a gente tem aí uma variação de 0,05 ohms. Então é isso que a sexta faixa faz. Ela te garante isso. Então, quanto menor esse número, né? Quanto menor esse número, menor a variação. E para eles garantirem isso, então eles vão aí trabalhar com vários tipos de materiais que nessa variação de temperatura a gente vai ter uma variação bem menor da resistência. Pessoal, dica de leitura. Então a gente viu aí como fazer a leitura do resistor de 4 faixas, do de 5, do de 6, do de 3 também. E uma dica de leitura. Às vezes, ainda assim, você vai pegar o resistor. Agora você sabe que cada cor, né, é equivalente a um número, mas aí você não sabe de qual lado você começa a ler. A primeira dica que eu dou para essa dúvida que você tem é que normalmente as faixas são agrupadas próximo de um terminal.
Então, do lado que essas faixas forem agrupadas, né, do lado do terminal, é desse lado que você começa. Então é a primeira dica. A segunda dica é que nunca a primeira faixa ela vai começar com a cor prata ou ouro. Então sempre, né, ela começa com a cor diferente dessas duas cores, prata ou ouro. Então se você identificou do lado esquerdo que é prata ou ouro, vira o resistor. Sempre começa a ler, pessoal, do lado esquerdo, né? Da esquerda para a direita. Identificou prato ou ouro, vira esse prato ou ouro para o lado direito, né? Começa a ler pelo lado esquerdo. A terceira dica é a mesma coisa. A segunda faixa nunca começa com prato ou ouro. Identificou que a segunda faixa, né, tá prato ou ouro, você está lendo aqui da esquerda, vira o resistor, né? Joga esse prato ou ouro para o lado direito. A quarta dica, pessoal, é que geralmente quando não se consegue posicionar, né, esse resistor, principalmente no resistor de 5 ou 6 faixas, você faz a leitura e você vai ver que em algum momento ali da tabela você não vai conseguir ler, né? Vai dar uma cor ali que você não vai conseguir, vai ser um número esquisito ou uma cor ali, por exemplo, o prata deu na segunda faixa. Se você olhar aqui na segunda faixa, não tem um número, né, equivalente ao prata. Então você viu que está errado. Então você vira o resistor. A quinta dica, pessoal, de leitura e a última, se nenhuma dessas dicas deu certo, é o quê? É você fazer a leitura, faz a leitura nos dois sentidos, você vai ter aí dois valores, então você pega esses dois valores e você vai olhar no conjunto de séries, né, de fabricação de resistores comerciais. Como assim, James? Pessoal, a série é como se fosse uma família de resistor, né? Não existe resistores de todos os valores vendidos comercialmente. Então, comercialmente, existe aí padrões, né, de resistores que são fabricados e vendidos, porque senão a gente teria aí uma gama grandiosa, né, de resistores. E cada conjunto de resistores é uma família, é uma série, né? Então, é uma série de resistores com valores pré-determinados. O que você vai fazer? Você vai pegar ali os dois números que deu e olhar nas séries, né? Existe aí séries E6, E12, E24, E48, E96, E192. E você vai olhar se esse valor que deu está em alguma dessas séries. Com certeza, um desses valores não vai estar nessas séries, então assim você identifica qual desses valores estão errados. A série mais usada, que a gente mais usa, é a série E24. Essas séries se diz respeito à tolerância, né? A partir da série E48, a gente tem uma tolerância aí igual ou menor do que 2%. Então, a partir da série E48, são resistores para trabalhos com mais precisão, né? E é assim que você identifica e é assim que você faz a leitura. Pessoal, é muito fácil, então, fazer essa leitura. Não dependa de um aplicativo, de um celular, da internet para fazer isso. Né? Saiba fazer uma coisa simples, é conhecimento, é válido, vai aumentar a sua produtividade e vai melhorar aí as suas tarefas, os seus inventos, né? Para você brincar aí com a eletrônica, com a elétrica ou com qualquer outra atividade que você queira fazer que usa esse tipo de resistor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha sido claro e objetivo aí com vocês. Se não foi, coloca aí no comentário o que eu posso melhorar, o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, né, como conteúdo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, até mais e tchau!